Olá, boa noite, Cláudia, boa noite, Gilson, Júlia, a todas, todos e todes que estão acompanhando hoje a gente, né? E mais um dia dessa jornada de debate tão importante. E estava ouvindo vocês falar aqui, começar por Cepé, tem uma frase que é atribuída a ele, né? Que é alto lá, essa terra é nossa. E aí a gente, do Movimento Sem Terra, dá uma parafraseada e diz alto lá, essa terra é do povo. Porque é muito disso, né? Tipo, discutindo com a comunidade esses dias a questão da escola lá, a gente lembrava sempre de uma música que é dos começos do MST, e claro, não cabe só pra gente, que ela diz: capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. E é por ali que a gente segue, né? Muito bem. Juliana, vamos contextualizar quem está chegando para essa atividade número 6 da Jornada Cabocla Chica Pelega. Aonde está localizada a escola e como que está esse processo, né? Como que está esse processo de fechamento desse importante espaço, que não é só um espaço da educação formal, né? É um espaço de toda a comunidade, onde a comunidade do assentamento São José se encontra. Contextualiza para a nossa audiência por que dessa tomada tão criminosa de decisão por parte da Prefeitura de Campos Novos. Então, de contexto um pouquinho maior, essa escola ela fica, né, no assentamento São José hoje. Ela atende a comunidade também do Pinhal Preto e a estudantes que as famílias moram numa fazenda vizinha, né? Então, na verdade, ela não atende só os estudantes do assentamento. Esse assentamento ele foi criado em 89. Antes disso, as famílias estavam acampadas em Calmon, e quando elas se deslocaram ali foi para ter já virar assentamento, né? Já virar moradia delas. E ficaram cerca de 10 anos, 9 anos e pouquinho, brigando para conseguir ter acesso à escola. A escola itinerante Estudando e Plantando, ela é de sexto a nono ano. Então, essa escola ficou funcionando até ano passado, são 24 anos de funcionamento da escola, né? Isso significa toda uma proposta de construir uma escola que tenha relação com a vida dos estudantes. Pensa, se é filho, eu tiver filho de camponês, né, de agricultor, de agricultora, então, tipo, pensar a relação desses estudantes com aonde eles estão morando é pensar a relação com a natureza, é pensar a produção de alimentos, né, que é tão importante, especialmente quando você discute que o povo está comendo, né? A gente quer comer comida de verdade, sem veneno, sem relação de exploração. Então, quando essa escola ela está na comunidade, ela vai construindo nesse diálogo, né? Os pais participam, ajudam a construir, eles estão próximos de casa. Tem uma outra questão que diferencia o funcionamento dessa escola, que ela funciona, ao invés de ser a cada dia, né, da semana meio turno, ela funcionava 2 dias do período integral. Então, a criançada ia de manhã e passava o dia inteiro, né? Almoçava por lá e continuava lá. Então, até para eles conseguirem ter mais tempo de convívio com a família, e por outro lado também facilitava para o deslocamento, que a maior parte dos professores vinha da cidade, né? E aí, quando foi no final do ano passado, o prefeito chamou, e algumas famílias participaram, foram 6 famílias, metade do assentamento, metade não, e avisou que estaria fechando. Então a comunidade fez abaixo-assinado, foi se reuniu com o prefeito e ele disse: continua fechada. Então, quando foi agora, foi a necessidade de fazer uma mobilização mais ampla, mais pública, né, para tentar segurar, reverter esse fechamento de escola, né, para que a escola continue aberta lá. Juliana, boa noite, bem-vinda a esse espaço. Juliana, nós acompanhamos nesses últimos 3 anos, e é claro que historicamente, né, isso vem acontecendo, mas nesses últimos 3 anos, várias lutas contra os fechamentos de escolas, né? A gente teve aqui desse lado, eu vou dizer assim, em Dionísio Cerqueira, né, na Escola do Assentamento, teve também luta aqui em São Miguel do Oeste contra o fechamento da Escola do Campo, toda a situação também no Quilombo Invernada dos Negros, em Campos Novos, onde a escola da comunidade também foi destruída, e tantas outras aqui no nosso estado de Santa Catarina e no Brasil como um todo. E agora, mais essa, né? Então, eu gostaria que você falasse também um pouquinho de como que a comunidade tem se organizado na luta contra essa ofensiva. Eu vi que vocês também divulgaram algumas matérias nessa semana, algumas fotografias também dos estudantes defendendo a escola.
tem essa possibilidade também de acionar o Ministério Público. Então, como que a comunidade também está organizada para lutar contra mais essa ofensiva? Acho que começando desse passo primeiro que você comentou, né, do volume de fechamento de escolas no campo, é bastante assustador, assim, porque se você pensar os dados do Brasil, de 95 a 2016 foram mais de 60 mil escolas fechadas no meio rural. E em Santa Catarina, de 2005 a 2011, foram 5.316. Então, infelizmente, a luta dessa comunidade, ela não é uma luta isolada, né? E em todas as situações onde a gente tem feito essa disputa para que as escolas mantenham abertas, o que tem mantido as escolas abertas é realmente a organização da comunidade e de buscar e entender quais são os seus direitos e fazer esse processo de luta. Porque em muitas situações a prefeitura avisa que vai fechar e é pouco aluno, não tem recurso e por ali passa, assim, né? Tipo, a maior parte das comunidades não tem essa informação de que para fechar uma escola do campo, hoje contém na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei federal, que precisa ter, entre outras coisas, a consulta da comunidade escolar, ou seja, não é nem só ouvir pais, é ouvir a comunidade como um todo, porque você imagine, hoje esses estudantes estão ali, mas daqui a pouco tem o que estava no fundamental e vai parar ali, estava de primeiro a quinto ano, ou é meu filho, é meu neto, sabe assim? Então, essa demanda de ouvir a comunidade escolar, boa parte das comunidades não tem essa dimensão, que elas têm o direito de ser ouvidas, é prerrogativa para fechamento de escola. Então, nesse sentido, né, como a gente, né, tinha tentado já fazer conversa com a prefeitura e não tinha chegado a lugar nenhum, a gente organizou essa assembleia pública, então, na sexta-feira, para a qual foi convocado, né, a gente convidou o prefeito, convidou a Secretaria de Educação, não compareceram, não mandaram representação, então a gente teve a participação do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, do SINT, tiveram vereadores que se fizeram presente, mandato parlamentar de deputado estadual, então, tipo, teve essa mais pessoas se somando da luta, e ali a discussão foi essa, assim, tá, então já que a prefeitura não está dando ouvido, o jeito é acionar o Ministério Público para, né, se o Ministério Público tem compete a ele, né, ajudar a cumprir os direitos do cidadão, então precisamos acionar eles. Ao mesmo tempo, foi dito, tá, então mas ao mesmo tempo vamos levar de novo essa demanda, dizendo para a prefeitura, olha, a gente retifica que nós somos contrários. Aí, então hoje foi essa movimentação, assim, de ir no Ministério Público, buscar agendar a reunião para poder levar toda a documentação, fazer todo o debate, porque, como disse a Cláudia antes, esse processo foi necessário, por exemplo, também lá em Dionísio Cerqueira. A gente teve outra situação em Abelardo Luz, onde a mobilização da comunidade, assim, no sentido de fazer a Assembleia Pública, chamar a Prefeitura da movimentação, isso ajudou. Então, por exemplo, outra coisa que a gente tirou de encaminhamento daquele dia foi isso, foi tentar buscar os parceiros nossos, seja das mídias alternativas, comunitárias, usar ao mesmo tempo as redes, né, os Instagram, os Facebook da vida para compartilhar, fazer divulgar, para que mais pessoas tomem informação do fechamento da escola e possam se somar também nessa briga, dizendo assim, não, a gente não quer que feche, a gente quer que abra a escola, né, que dê condição para que as escolas funcionem. Então, a gente está nesse momento agora de que isso que a Cláudia comentou, né, os estudantes que ainda, né, estudaram na escola até o ano passado, ou que já se formaram e estudaram anteriormente ali, estão fazendo cartas, colocando por que não querem, então a gente está divulgando isso no Instagram da MST aqui de Santa Catarina, no Facebook do Mídia Sem Terra, que é da região sul, pede para todo mundo que puder compartilhe isso, as falas das pessoas da comunidade estão rodando também, estão chegando várias notas de apoio, por exemplo, a Articulação Catarinense da Educação do Campo fez carta de apoio à escola, né, para que ela se mantenha aberta, núcleos de pesquisa da universidade estão fazendo o mesmo, e pode ser institucional, mas podem ser de organizações sociais, pode ser de pessoa no particular também, mas ajuda muito da publicidade, né, porque é uma forma de pressionar a prefeitura também. Tem o microfone, Gilson. Eu queria trazer essa reflexão para um campo de entender, né, o contexto histórico mais amplo, né? Percebam que a Cláudia citou que recentemente
no município de Dom Batista e Campos Novos, que é a Invernada dos Negros, o Quilombo Invernada dos Negros, uma escola foi destruída. Agora eles estão fechando uma escola no campo, na cidade de no município de Campos Novos. Ou seja, na nossa avaliação, tem a ver com tentar apagar parte do que somos. Me explico. Eles estão tentando, né, eles tentaram apagar o nome da região. A nossa região deixou de se chamar Vale do Contestado. Agora, eles vêm destruindo escolas do campo, né? Eles vêm fechando escolas do campo. Na nossa avaliação, isso tem um objetivo muito claro, nessa tentativa de apagamento do que é ser caboclo, do que é ser cabocla, do que é ser camponês, do que é ser camponesa. Muito bem. Então, essa reflexão que eu queria trazer presente, Juliana, e queria ouvir você também sobre esse elemento, né, que muitas vezes ele passa desapercebido, né? A gente não consegue aprofundar muito a prosa e esse elemento do apagamento da história da região com fatos concretos, mudança do nome, fechamento de escola no campo, para que nós não continuemos dizendo o que somos e quem somos. Me parece que tem muito a ver com isso. E eu gostaria de lhe ouvi-la e que você partilhasse com a nossa audiência essas reflexões sobre esse elemento do apagamento da memória e da história dos caboclos e caboclas aqui da nossa região. Eu acho que junto com isso que você coloca, enquanto você está falando, eu lembrei de novo de um trecho de uma música da Educação do Campo, que ela diz: a educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator. Precisa educador para trocar conhecimento. O maior ensinamento é a vida e o seu valor. Dessa história, nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão, a nossa escola, ela vem do coração. Se a humanidade produziu tanto saber, o rádio, a ciência e a cartilha do ABC, nos falta empreender a solidariedade, conquistar essa verdade está faltando acontecer. Que ela resume um pouco a proposta do que traz a educação do campo, né? Então, é uma educação que ela está marcada na relação com o território onde ela está, com a cultura do povo onde ela está. Então, depois que a gente comentava antes, né? Seja a relação com a natureza, de pensar que agricultura que a gente vai construir, qual é a história que a gente tem, da onde que a gente veio, quem são os nossos. Então, por exemplo, se eu estou na comunidade e a comunidade é um assentamento, quando eu for estudar a história do local, eu vou estudar a história do assentamento, eu vou estudar a história da ocupação, eu vou estudar a história da comunidade que mora do lado, eu vou imagine só, ali é bem claro para poder fazer essa discussão. Eu tenho um assentamento, uma comunidade rural e estudantes de uma fazenda. Então, imagine isso, né? A gente tem só num núcleo tão pequeno, assim, poder confrontar essas três realidades, né? Por que que a gente vive assim? Da onde que a gente veio? Por que que é tão difícil? Como é? Para onde que a gente vai? Então, ali, isso é muito rico, né? E quando você fecha uma escola dessa, você faz parte do processo de apagamento da memória, né? Porque a memória é isso, a memória ela é viva, né? Enquanto você vai contando e recontando ela, ela existe. Quando você deixa de contar ela, ela vai se apagando. E ao mesmo tempo, quando você impõe para essas crianças que ela tem que ir até a cidade, percorrer diariamente de 30 a 35 quilômetros, numa estrada que é de chão, que é ruim, que quando chove não passa, e perde mais aula, e ela se obriga a ir estudar na cidade, primeiro que na cidade não vai estudar a história da comunidade, e você vai impondo o modo de vida urbano como modo de vida, né? Você não cultiva essa relação com onde você está. Então, realmente é muito intencionalizado, né? Tipo, já é intencionalizado o fato de ter tão pouco recurso para as escolas de uma maneira geral, né? E em relação às escolas do campo, ainda mais. A gente tem pouquíssimas escolas do campo, por exemplo, que tem professor efetivo. Então, é muito mais simples, né? Tipo, agora, imagine só, a gente está fazendo uma luta por escola e não tem professor efetivo na escola. Então, o professor tem medo de, inclusive, perder, de poder trabalhar porque é cargo que não é efetivo, daí não consegue se somar na luta. Então, tem um monte de condicionantes que vai tentando desmobilizar esse processo, né? Eu tenho mais uma questão, Gilson, não sei se tu quer perguntar, mas
Eu gostaria que a Juliana também trouxesse essa relação, né, do governo que aí está, desse governo Bolsonaro e todos os seus aliados, todos os seus sócios também, com o fechamento das escolas, né, das escolas do campo, mas também com a municipalização, porque aqui em São Miguel do Oeste, nós temos pelo menos 3 escolas, né, urbanas em processo aí de municipalização, que representa também uma forma de fechamento. Então, qual é a relação que vocês, que o próprio movimento também tem, desse governo que aí está com todo o desmonte, né, da educação brasileira? Só se a gente pega por aquele recorte de você tem dinheiro para investir e constituir escolas militarizadas, mas corta recurso e fecha escolas nos espaços outros. Tipo, quando você olha, é um recorte específico, né? Onde é que está fechando escola? Por que é que não vai recurso para essas outras escolas? Não é que não tem, a mesma coisa ali em Campos Novos, né? Tipo, se você pega do macro, aí se você pega do micro, a mesma coisa, porque o prefeito anunciou que recebeu tanto de dinheiro para o município, e no assentamento anuncia que vai fechar a escola, né? Então, esse processo ele vem muito mais intenso, e a gente tinha numa outra semana também reunião do setor de educação da MST, e os relatos eles são muito regulares, assim, né? Essa atenção que veio para cima do professor, esse medo, e tipo, é institucionalizado isso, né? Ele não põe na lei, porque não está na lei, que esse tipo de educação vai ser feita, que esses valores vão ser colocados, mas eles são impostos por conta dessas outras formas, desde o medo a corte de recursos e direcionar para outros. Então, se acentuou muito mais nesse período, com toda certeza. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que se acentua esse tipo de coisa, também se acentua a resistência, né? Antes, quando eu estava lembrando o trecho da letra, tinha não nos falta empreender a solidariedade. Então, só de pensar isso, né? Quantidade de alimento, que não só a MST, mas as organizações se organizaram para doar durante essa pandemia, vai mostrando, assim, que há né, quando vem com muita força para cima, a resistência também é muito mais forte, né? Mesmo assim, tipo, quando começou esse governo atual, tava muito aquela tensão, muito medo. A gente, enquanto Movimento Sem Terra, recebeu muito mais apoio, assim, muita gente que fazia muito tempo, que estava meio assim, meio, tipo, não, acabou obrigando as pessoas a se colocarem também, né, porque tem partes boas e ruins, como todo, né. Muito bem, Juliana. Nós queremos te agradecer pela presença aqui na jornada. Nós não poderíamos começar a noite de hoje sem estar tratando desse assunto, né? Não poderíamos deixar de lembrar São Cepé e também não poderíamos deixar de tratar esse assunto tão importante e tão caro para nós da classe trabalhadora. Deixamos o espaço aberto, né, Cláudia, para que você traga algum elemento, alguma reflexão que não apareceu nas perguntas que eu e Cláudia fizemos, e aí nós encerramos essa primeira parte te agradecendo ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra por estar presente também aqui na Jornada Cabocla Chica Pelega. Não, na verdade, só de dizer, né, de agradecer enquanto Movimento Sem Terra, em nome da comunidade que não, em função de uma série de coisas, internet, não conseguiram participar. E a gente se entende, enquanto Movimento Sem Terra, também um dos herdeiros do contestado, né? Porque muito do nosso povo é filho, é neto, é bisneto do povo do contestado, né? E aí, para fechar mesmo, palavra de ordem que a gente tem que usado muito para fazer essa discussão é, por um lado, educação do campo, direito nosso, dever do Estado, compromisso da comunidade. E a outra que diz que a escola ela é vida na comunidade. Então, é muito importante, realmente, esse processo de mobilização para a manutenção das escolas do campo como um todo, né? Então, é isso. Muito obrigada. E que o debate continue bom até o finalzinho. Obrigada, Juliana. Um abraço para ti. Sigam acompanhando a jornada aí.